Qual é a primeira coisa que você faz e diz ao acordar? Eu, particularmente, já acordo gritando: Café! Quero café! É quase uma unanimidade acordar e tomar aquele cafezinho pela manhã. Mas e você? Já se perguntou em algum momento qual é a verdadeira origem do café? Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jambrão e hoje vamos conhecer a origem e a história do café, mostrando como ele mudou a história de países inteiros e até mesmo causou guerras e traições que mais se parecem com o roteiro de Game of Thrones. O café é uma planta que tem a sua origem no continente africano, mais precisamente na região da Cafa, na Etiópia, onde originou-se o nome café. Segundo reza a lenda, um pequeno pastor chamado Caldes percebeu que suas cabras ficavam alteradas e cheias de energia quando comiam uma frutinha vermelha que futuramente ficaria conhecida por café. Então comeu alguns destes frutos e sentiu uma grande energia tomar todo o seu corpo. Após isso, recolheu alguns grãos e levou até o curandeiro de sua tribo e contou o que tinha acontecido. Mas o mesmo desaprovou e atirou os grãos no fogo. Porém, percebeu que a queima dos grãos liberava um aroma muito bom. O curandeiro recolheu os grãos torrados e dissolveu em água, assim surgindo a primeira xícara de café de nossa história. A princípio, os povos etíopes consumiam o café cru misturado com gordura animal. Mais tarde, no intuito de usar o café com fins medicinais, surgiu a ideia de beber o café na forma de infusão, deixando a fruta em água fervente. Por volta de 525 d.C., os primeiros grãos chegaram ao Iêmen e Egito, através de invasores etíopes que atravessaram o Mar Vermelho, onde foram feitas as primeiras plantações. O hábito de se tomar café consolidou-se fortemente entre os monges, que o bebiam para ajudar a mantê-los acordados durante os longos períodos de oração e leitura. Assim, os primeiros arbustos do gênero Coffea foram plantados dentro dos monastérios islâmicos e no Iêmen, e chegaram ao Novo Mundo através dos mercadores. A cultura de se consumir café começou a se consolidar e se espalhar por toda a Arábia, que monopolizou a venda do café. Os árabes sabiam do potencial econômico de sua planta e acreditavam que a bebida tinha propriedades místicas, por isso não permitiam que nenhuma semente sequer fosse exportada. Para termos uma ideia da importância do café na cultura árabe, foi criada uma lei que permitia a mulher divorciar-se de seu marido caso ele não provesse café suficiente para ela. Neste caso, aqui em casa, minha mãe e minha irmã nunca pediriam divórcio. Aqui em casa são 5 garrafas de café todos os dias. Assim foram abertas na Arábia e na Turquia as primeiras cafeterias de todo o mundo. A cultura do café se espalhou de tal maneira que causou preocupação no governo e chegou a ser proibido o consumo de qualquer alimento torrado com a cor próxima ao carvão. O objetivo da lei era fazer com que as pessoas parassem de se reunir para beber café. Afinal, estes encontros eram o combustível perfeito para fomentar uma rebelião. A solução encontrada pelos turcos foi muito simples.
criaram a torra clara para evitar uma possível descoberta. O sultão otomano Murad IV não só proibiu o café, mas também criou um sistema de punições para quem fosse pego bebendo, mesmo sendo apenas um golinho. As punições eram as seguintes: na primeira vez que a pessoa era pega tomando café, era dada uma grande surra. Já para os reincidentes, era aplicada a pena de morte, com a pessoa sendo amarrada a um saco de couro e atirada no Estreito de Bósforo, que hoje separa as porções europeia e asiática da Turquia. Em função da proibição, no dia seguinte, todas as sacas de café vindas do Iêmen foram derramadas dentro do Estreito de Bósforo. Isso gerou 22 anos de banimento do café na Turquia, podendo ser consumido apenas pelo sultão e por suas esposas. Puta que pariu, que filha da puta. No século XVI, de acordo com o folclore indiano, um respeitado monge chamado Baba Budan estava em peregrinação a Meca quando conheceu e se apaixonou pelo café, que aumentava a sua experiência religiosa. Por isso, escondeu 7 grãos verdes em suas vestimentas, mas acabou sendo descoberto e foi emboscado e morto enquanto voltava para seu país. Mas, de alguma maneira, os grãos chegaram até a sua terra natal, onde foram cultivados e frutificados. Depois deste fato, seu nome ganhou reconhecimento e por sua coragem foi transformado em um grande santo indiano. Em 1616, os holandeses roubaram um pé da Índia e começaram a plantar em suas colônias no Pacífico. Desde então, o Timor, Sumatra e Java abastecia toda a Europa, tornando-se os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Em 1714, os holandeses presentearam o rei da França, Luís XIV, com algumas sementes, mas isso os faria arrepender-se amargamente, pois as colônias francesas tornaram-se suas maiores concorrentes. Os pés de café eram guardados sob constante vigilância, mas em 1723, de alguma maneira, um soldado da marinha francesa chamado Gabriel de Clio roubou um pedacinho da planta do rei que ficava protegida na estufa real. A partir deste momento, o desfecho desta história mais se parece com o roteiro de um filme de aventura e ação. Após o roubo da planta, se lançou ao vasto Oceano Atlântico. Em seu diário de bordo, ele conta que a planta foi quase rasgada ao meio durante uma briga com um homem que tentou comprá-la, mas ao se recusar, tentou tomá-la à força. Dias depois, sua embarcação foi atacada por piratas, onde conseguiram se defender e fugir. Mas sua jornada ainda lhe reservava outros perigos. Depois disso, acabou enfrentando uma grande tempestade que quase levou o seu barco à deriva, o fazendo perder uma boa parte de seus suprimentos. Isso o forçou a tomar uma decisão extrema. O pouco de água que sobrou foi utilizada para regar sua preciosa planta. Contra todas as probabilidades, de Clio chegou a Martinica, no Caribe, uma das colônias francesas. O cafeeiro foi replantado em Priber e cercado por espinhos à volta para protegê-lo, e colocados escravizados africanos para vigiá-lo. Em pouco tempo, o cafeeiro cresceu e multiplicou-se, e em 1726 a primeira colheita já estava pronta.
segundo registros, em 1777 já havia entre 18 e 19 milhões de cafeeiros em Martinica. Isso gerou um novo mercado de cultivo pecuário para o Novo Mundo. Mas o monopólio do café ainda continuava nas mãos holandesas e francesas. Mas isso estava prestes a mudar. Em 1727, o oficial português Francisco de Melo Palheta foi enviado do Brasil para a Guiana Francesa como diplomata para exigir o cumprimento do Tratado de Utrecht, que dizia a respeito sobre a fronteira entre as colônias. Mas, na verdade, a tarefa principal era conseguir sementes férteis de café para o Brasil. Sabendo que seria impossível de se apossar da planta, ele voltou os seus olhos para a esposa do governador, chamada Mary Claude. Relatos dizem que Palheta tinha um grande charme e poder de sedução sobre as mulheres. Em troca de alguns favores, digamos assim, mais calientes, se você pode me entender. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Mary presenteou Palheta de maneira disfarçada com uma muda de café antes que ele retornasse ao Brasil. A muda foi cultivada no Pará, onde multiplicou-se facilmente. Após isso, suas sementes foram espalhadas por todo o Brasil. Mas foi no Sudeste, no entanto, que o café começou a tomar grandes proporções. Entre 1760 e 1780 foi cultivado café no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais em larga escala. Em 1779, o Brasil exportou café pela primeira vez. Isso impactou e muito a economia do país, fazendo a coroa investir pesadamente em sua produção, tornando o nosso país no maior produtor e exportador de café da atualidade. O café é o segundo produto mais consumido do mundo, perdendo apenas para o açúcar. E aí galera, gostou de conhecer a história e a origem do café? Deixe aqui nos comentários qual é o melhor acompanhamento para se comer tomando aquele cafezinho. Eu, mineiro de nascimento, lógico que tomo café comendo aquele belo pão de queijo ou aquela deliciosa broa de milho. Este foi o vídeo de hoje e, como de costume, até a próxima!